Fala pessoal, Diogo, tudo bom? Eu sou o João Vitor, estou aqui para mais uma das nossas entrevistas exclusivas e dessa vez estou aqui com o professor Marcelo Fernandes, ele que comandou a Ponte Preta na conquista do seu primeiro título nacional, a Série C, e devolveu a Macaca para a Série B. Marcelo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é sempre uma honra conversar com pessoas do futebol e com você não vai ser diferente, agradeço novamente. E aí, gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho para o nosso público. Boa noite, João. Prazer enorme estar com vocês do Gol. Marcelo Fernandes, treinador de futebol na Ponte Preta hoje, né? 54 anos e estamos aí para conversar de coisas boas que é o futebol. Marcelo, começando lá do começo, né? Você é um menino da Vila, tanto como treinador como jogador. Eu queria que você falasse primeiro sobre a sua passagem pelo Santos enquanto zagueiro. Eu imagino que sempre tenha sido um sonho jogar no time da sua cidade e é uma coisa que poucos conseguem, ainda mais num clube tão grande como é o Santos. Então me fala um pouquinho sobre o começo da sua carreira como jogador. Eu comecei na Portuguesa Santista, né, para dizer a verdade, né? Eu comecei em 1991 na Portuguesa Santista, onde depois o Santos acabou me comprando da Portuguesa, fui ao Santos. Joguei por 15 anos da minha vida futebol profissional. Do Santos eu fui emprestado para vários clubes, como Atlético Mineiro, Portuguesa, Náutico, América de Natal, Criciúma, Botafogo, Ribeirão Preto, Rio Branco. E sempre jogando como zagueiro, às vezes volante. Mas assim, é gratificante você ter uma história dessas no Santos, né? Eu sou um privilegiado de ter jogado lá com 7 aninhos de idade, depois como profissional, depois ter sido treinador, campeão. Acho que é uma história, acho que difícil alguém ter essa história que eu tenho. Sim. E o Marcelo, você divide, enquanto jogador, vestiário com alguns jogadores muito conhecidos, né? Tem o Giovani, Marcelinho Paraíba, o Carlinhos Bala, Gustavo Neri. E esses atletas, eles acabam que são de uma mesma geração que você, né? Acho que um pouquinho mais velhos, talvez um pouquinho mais novos. Mas eu queria que você me falasse sobre colegas que passaram na sua carreira enquanto jogador que você consegue ver ainda no futebol até hoje. Rapaz, por exemplo, no caso do próprio Elvis aqui da Ponte Preta, é um cara que a gente lembra muito da rapaziada que jogava antigamente como um 10 clássico, né? Uhum. Hoje em dia é muito, muito difícil, porque o jogo mudou muito, ficou um jogo mais rápido, né? Antigamente era um jogo, você corria até menos do que hoje, dois quilômetros e meio menos, né? E a técnica sobressaía mais. Hoje não está tendo muito tempo de ter essa técnica, de prestar atenção no que está acontecendo, porque está muito rápido. Então eu vejo assim o Elvis como um cara que representa bem antigamente o pessoal, tanto de qualquer time, time grande. O Elvis é esse cara. O Arthur, lateral esquerdo, também um lateral clássico, sabe? Eu vejo o Arthur muito com os laterais antigos que tinham, clássicos que tinham, e muito legal. E o Marcelo, já que você trouxe esse ponto, eu já vou até antecipar uma pergunta que é uma coisa que eu penso assim. Eu quero saber de você como que foi essa dificuldade em adequar o esquema de jogo da Ponte para o Elvis. Você fala o Elvis é um 10 clássico, ele não é aquele jogador que volta para marcar com tanta intensidade, é um jogador que se movimenta, é um jogador que, no português claro, faz a bola correr. Mas como que você faz, hoje em dia, que a gente sabe que o esporte é um esporte de muita intensidade, para encaixar ele, que é a referência técnica desse time da Ponte, e dar certo, né? Você vê, dar resultado com a criação dele. Então eu queria que você me falasse sobre um pouco desse desafio de colocar o Elvis para jogar. Não, não é nem um desafio, é um prazer. O Elvis é um jogador como poucos tem no Brasil hoje, até em time de Série A, eu não tenho dúvida de falar isso. E o Elvis é um cara, independente de qualquer coisa, é um cara que quer muito, um cara que se dedica muito. A gente não precisa achar um esquema pro Elvis jogar, muito pelo contrário. Nós precisamos achar um esquema pro Elvis, deixar ele à vontade para quando ele pegar a bola, ele sim ficar propenso a municiar nossos atacantes para a gente poder ter chance de gols. Então, assim, não é feito nada, muito pelo contrário. Até nesse campeonato que tivemos aqui na Série C, o Elvis ajudou muito, até na marcação, ele sabia que tinha que cumprir a função dele, por mais que fosse mínima, mas era a primeira que tinha que ser ocupada para não ter problema lá atrás, e ele cumpriu muito bem. Auxiliar em 2015, chega a sua primeira experiência a Vera como treinador profissional ainda pelo Santos. Você pega aquele elenco que tem o Gabigol, tem o Lucas Lima, tem o Ricardo Oliveira, um elenco que tinha muitos jovens, né? Então eu lembro do Giovani, do Giva, assim, jogadores que foram despontar Gabigol. depois. O Gabigol, exato, Zeca, Vitor Ferraz, um elenco muito Sim, bom. E você muito. conquista o título que você falou como treinador, seu primeiro título, que é o Campeonato Paulista. Mas depois não fica muito tempo, né? Você se despede do comando oficial e volta a ser auxiliar ali não na reta inicial, mas depois de algumas rodadas do Brasileiro.
E eu queria saber se você acha que foi uma prova de fogo isso, ou se você acredita que podia ter esperado um pouco mais de tempo para assumir essa função principal. Não, até porque, assim, eu era funcionário do clube e essas coisas acontecem, entendeu? Em 2015, eu fui chamado com o Anderson Moreira, o treinador, um grande treinador, estava fazendo um grande trabalho também. E, infelizmente, ele se desentendeu com o presidente me chamou dizendo que ele havia saído se eu faria o jogo em Ribeirão Preto como interino. Eu falei que sim, que eu estava ali para isso, não tinha problema algum. Fomos em Ribeirão Preto, ganhamos de 3-0. O jogo que o Ricardo Oliveira fez 2 gols. Sim, Voltando para Santos, na quarta-feira tinha Santos e Palmeiras. O presidente me chamou na segunda-feira para dizer que eu ia continuar como interino, porque eles ainda não tinham fechado o contrato com o treinador. E eu falei que tudo bem, só que naquele jogo do Palmeiras nós ganhamos de 2-1 na Vila. E ali o Robinho e o Ricardo Oliveira foram lá na minha sala dentro da Vila e perguntaram bem, pô, Marcelo, você não quer continuar? Pô, você já está acostumado, os caras estão atrás de treinador. Eu falei assim, olha, lógico que eu quero continuar, só que eu sou funcionário do clube, eu tenho que respeitar o que o clube está fazendo. Aí eles falaram, deixa para nós. Aí foram falar com o presidente me chamou, ratificou a minha chegada como treinador e deu 12 rodadas na frente, campeonato curto, que é o Paulista. Ganhamos na semifinal do São Paulo e a final contra o Palmeiras. Foi um título assim inesquecível, um título que dispensa comentários por tudo que passamos no clube, né? E passávamos. E é isso, foi isso, assim, foi uma experiência ótima. Não teve nada de ser rápido demais, muito pelo contrário. Acho que Deus só dá o fardo para quem pode carregar. Você tem que estar sim. preparado, fazer as coisas direito, com honestidade, que as coisas acontecem. Como que foi passar esse momento, essa crise interna, né? Então você viveu essa crise praticamente ela do começo ao fim. Pega a troca de presidente, troca de comando, é rebaixado com o clube e depois conquista o acesso de novo, né? Enquanto auxiliar. Queria saber para você, para o Marcelo, como que foi esse período? Olha, posso te garantir que desde 2020, como eu contei para você, do Cuca, todos os treinadores que lá passaram tiveram problemas com a administração. Em que sentido? Quando vai contratar um profissional, prometiam um monte de coisa e não cumpriam para esse profissional. Então aqui eu estou aqui falando como um cara que presenciou todos os treinadores e todos os treinadores foram prejudicados. Na questão de você fala uma coisa para chegar ao treinador e não cumpre, o clube não cumpria. E eu posso te garantir também que todos os treinadores e todos os jogadores deram a vida pelo Santos para tentar o melhor possível. Posso te garantir isso. Foi até o caso do próprio Cuca, eu dou esse exemplo que aconteceu. Quanto 2023, eu estou bem tranquilo, porque eu não estava no clube, me mandaram eu voltar 30 dias antes de eu assumir, né? E o clube já tinha feito 23 jogos e tinha conseguido 22 pontos, né? E sobraram Sim. 15 jogos para mim. Desses 15 jogos, nós ganhamos de Flamengo fora, Palmeiras fora, Goiás fora, Bahia fora, e foram resultados altamente expressivos, né? E desses 15 jogos, nós fizemos 21 pontos, né? Fizemos mais vitórias em 15 jogos do que os outros 23 jogos. Fizemos 6 vitórias contra 5. A campanha que eu fiz em 23, de 49, quase 50, 49,8, se fosse o campeonato todo, o clube teria feito 57 pontos. Só que Sim. não tem nada a ver falar isso agora, mas tem a ver para quem vai comparar o que aconteceu. Então, assim, Uhum. foi muito triste, mas muito triste tudo o que aconteceu, porque o que você acabou de falar é a pura verdade. Eu sou de Santos, cresci no Santos, sou santista e caiu isso no meu colo, como caiu inúmeras outras oportunidades. Eu fiz um jogo também em 21 de rebaixamento contra o São Bento na Vila, rebaixamento do Paulista. E nós Sim. ganhamos o jogo e não fomos rebaixados. Então não foi a primeira vez, a primeira experiência. Só que assim, é duro, é difícil um profissional passar por isso. Nem eu, nem os jogadores, eu posso garantir que não queria nada disso. Mas eu posso te dizer uma coisa. Triste foi, e assim, é uma coisa que a gente, lógico, nunca vai esquecer. Mas posso te garantir, João, minha consciência é hiper, mega, mega tranquila, porque eu dei o meu melhor, como todas as vezes. E até para ilustrar tudo isso, desde 2021, isso só saiu no outro dia aí, uma pesquisa, eu não sabia disso, né? Estou falando pelo que eu vi. Desde Sim. 2021, nenhum treinador conseguiu atingir o meu número de como treinador no Santos do rebaixamento. Então, para você ver, né? Desde 2021. Uhum. Então, assim, eu tenho 62 jogos no Santos como treinador, em todas as situações. Indo jogar com Boca Juniors lá, indo jogar com o LDU lá dentro, entendeu? E fora, incluindo o rebaixamento, incluindo campeonato, incluindo o título. Eu tenho 62 jogos como treinador do Santos. Eu tenho 27 vitórias
15 empates e 20 derrotas. Eu tenho mais de 55% de aproveitamento. Então, assim, em momentos delicados. Então, a minha consciência é totalmente tranquila. Eu fico Sim. triste porque aconteceu comigo, que eu não queria que acontecesse, não por mim, mas pela torcida do Santos, pelo clube, mas aconteceu também. É uma coisa para o Santos se ligar. E no ano seguinte, Deus também me deu a oportunidade de estar com o Fábio Carille no comando. Inclusive, eu posso continuar falando, não tem problema? Pode, fica à vontade. Inclusive, você pode perguntar para o atual presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para o Galo, que era o coordenador técnico. Eu Uhum. fui chamado na faculdade após o rebaixamento, porque nós fomos rebaixados dia 6 de dezembro de 23. Dia 9 de dezembro foi a eleição, onde o doutor Marcelo ganhou. E no dia 18, 19, antes de chegar o Natal, eu fui chamado para ir na faculdade conversar com ele. E ele sentado na sua mesa, com um monte de gente, ele perguntou para mim, Marcelo, ó, a gente chegou à conclusão que quer que você continue o projeto como treinador em 24. E eu, sem titubear, na hora, eu falei assim: olha, presidente, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu não posso ser egoísta nesse momento. Para mim seria muito tranquilo pegar 200, 300 mil, sei lá quanto ele ia me pagar, ficar de treinador, se desse alguma coisa errada, pelo menos eu saia com dinheiro. Mas eu não, eu falei que não, eu não poderia fazer aquilo com o clube, porque eu sei o que o clube atravessou, eu sei o que eu senti pelo clube, então eu achava que era um momento de dar uma oxigenada no departamento de futebol, trazendo um treinador que pudesse dar essa oxigenada. Ele levantou da mesa e falou: como é que pode você não pensar em você, a dignidade que você tem, pensar no clube? Mas é o Marcelo, eu sou assim. Tanto agora também na Ponte Preta, eu recebi convite para sair antes da final, não quis nem escutar, porque eu amei estar na Ponte Preta, eu amei tudo que estava acontecendo e graças a Deus acabou tudo bem. Então, assim, dinheiro, né, não é tudo na vida, né? A gente tem que ter a consciência tranquila. Isso também aconteceu no Santos. Eu não quis ser treinador. Eu deixei outro profissional vir e fui abençoado de estar do lado do Fábio Carilli, um grande treinador, um grande amigo, que conseguimos o acesso em 24, né? Então eu estava presente no acesso também. E, para minha surpresa, em 25 me chamaram para sair. Eu achei que acho que a minha colaboração tinha dado muito já pelo Santos, eu tinha que seguir trilhar meu caminho, era hora de tentar furar essa bolha aí, né, de treinador no Brasil, e graças a Deus a gente está trabalhando muito para continuar isso tudo. E ô Marcelo, então, voltando lá onde a gente estava, você fala do rebaixamento, desse momento triste, fala desse convite em 2024. E aí, após o título da Série B, é um momento de reconstrução do Santos. A gente sabe que posteriormente Neymar chegou no clube, né? Voltou ao clube. Eu queria saber para vocês, falou, teve esse convite para sair. Por que furar essa bolha, né? Acho que eu vi em algumas entrevistas você falando que era talvez deixar essa alcunha de auxiliar para trás para realmente se efetivar como treinador. Mas era uma vontade que você tinha, você sentia que no Santos talvez não fosse ter esse espaço, ou você falou assim, como você disse na última fala, que você não queria prejudicar o Santos e Sim. optou por sair. Não, eu não optei por sair. Eu simplesmente, essa conversa foi em dezembro de 23. Eu Uhum. deixei bem claro de trazer um profissional e nós ajudarmos esse profissional. Foi quando Sim. chegou o Fábio e conseguimos o título da Série B e o vice-campeonato paulista do mesmo ano de 24, né? Agora Uhum. sim, a situação de ter saído do clube em janeiro de 25 desse ano foi uma coisa que chateou muito. Até porque, eu não sei, eu vou te perguntar aqui agora. Você sabia que eu tinha 62 jogos como treinador do Santos, 27 vitórias? Então, uma coisa que me chateou muito no Santos, não só com essa gestão, mas com outras, que eles nunca, nunca, em nenhuma hipótese, mostraram os profissionais que lá tinham, e que colocavam a cara e que nunca ganharam esse dinheiro todo para fazer aquilo como a profissão. Então, isso, uma das coisas que me chateavam muito era isso. Não a gratidão, porque não ter gratidão é isso, mas mostrar o funcionário que tinha. Porque o Marcelo foi lá na LDU, quando o Cuca, Cuquinha, todo mundo pegou Covid, sobrou o Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes foi lá na altitude de Quito, lá contra a LDU, mesmo a LDU que perdeu ontem para o Sim. Palmeiras, entendeu? Ganhamos o jogo lá de 2-1 lá em cima, tanto que na volta, dentro de Vila Belmiro, a LDU ganhou de 1-0. Só que o classificou foi os dois gols lá em cima. Lógico, o trabalho era do Cuca, fizemos tudo que o Cuca queria. Não estou falando do Marcelo, mas eu estou querendo dizer como era importante esse funcionário pelo clube. Sim. Entendeu? Porque quantas vezes ele pegou o clube em situações precárias, assim, de treinador sair, você tem que ganhar um jogo imediatamente. Teve uma vez que saiu, eu acho que foi o próprio o Bustos, não, o Ariel Holan. Tivemos 4 jogos seguidos, ganhamos 3, sabe? Foi até aquele jogo do Corinthians, da Copa do Brasil, do Cássio, daquela confusão da invasão de campo. Nós Sim. ganhamos aquele jogo. Então, assim, o que me chateou muito no clube foi isso. O clube não dá valor para os funcionários que tinha.
porque entregavam muito pro clube, mas muito, sabe? Então, assim, e para minha surpresa, em 2025, depois de 2024 perfeito, aí ficamos 35 dias de férias, né? E, por exemplo, dia 3 de janeiro apresenta, dia 2 de janeiro à noite. Me chamaram um WhatsApp às 10 da noite para estar no outro dia às 8 da manhã. Chegamos lá às 8 da manhã, dispensaram toda a comissão fixa do clube. Aí eu te pergunto uma coisa: chegou um executivo novo, o seu Pedro Martins. Eu Sim, acho que não tem problema nenhum. Você trabalha com quem você quer trabalhar, não tem problema nenhum. Só que o Santos tinha uma entrevista coletiva ao meio-dia do dia 3, não tinha contratado absolutamente nenhum jogador, a torcida esperando contratação nas férias, não contrataram ninguém e precisavam dar uma satisfação para a torcida. O que eles fizeram? A satisfação foi tirar fora a comissão técnica todinha do clube. Comissão essa, comissão essa que entregou muito para o clube, tendo em vistas assim, aos números que eu te falei. Agora, eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Não que eu deveria ter ficado, nada disso, não é isso. Uma das coisas que eu te falo, que é não dar valor para a comissão fixa do clube, que tinha, que sempre entregou para o clube, sabe? E a forma que saiu, eles tiveram tempo para chegar, ó, Marcelo, ano que vem a gente vai mudar as coisas, já começa a ver uma coisa para ano que vem, você tem 30. Você entendeu? Não fazer do dia para noite e dispensar quem deu muita cara para bater pelo Santos. sim. E o Marcelo, tem todo esse imbróglio, tudo, essa saída do Santos, eu entendi a mágoa que fica. E eu queria saber, assim, você comentou que chegou o executivo novo, Pedro, mas o Marcelo Teixeira, o presidente, ele já não, ele não bateu o pé pela sua permanência ou ele não teve nem força para isso nesse momento? Dia 31 de dezembro ele me beijou no rosto, o meu cumprimento que eu tenho por ele. Sim, Fui cumprimentá-lo para desejar feliz ano novo. Ele falou, me pegou no braço, falou que a gente estávamos juntos. E dia 2 acho que dia primeiro tiveram uma reunião lá, não sei o que aconteceu. Mas assim, não tenho absolutamente nada contra o doutor Marcelo, nem o Marcelinho. Absolutamente nada. Eu acho que essas coisas acontecem. Você entendeu? Eu só falo da maneira que foi. A maneira que foi não foi justa, não foi justa. Volto a sim, dizer, pode trabalhar com quem você quiser. Mas a maneira que foi feita foi uma maneira muito abrupta, sem a mínima noção. Mas assim também vou te falar, viu, João? Hoje. Hoje, tudo que acontece na minha vida, eu precisava muito cortar esse cordão, né? Porque a gente faz por amor, né? E acho que uma das coisas que me prejudicaram muito no Santos, principalmente com as pessoas internas, que não acrescentavam absolutamente nada no clube, foi eu ser muito santista. E eles viam sim, que eu entregava, e eles viam que eu entregava muito sem ganhar praticamente nada. Não estou reclamando de salário, muito pelo contrário, não fazia por salário, fazia, logicamente, por salário também, mas também por muito amor. sim. Ô Marcelo, e você falou que de 2023 para 2024 você foi solicitado diretamente pelo presidente para assumir Sim. essa reconstrução do Santos na Série B. E em 2024 a gente sabe, o Fábio Carilli fez todo o acesso, ele foi muito criticado pela torcida e posteriormente acabou deixando o clube, né? Absurdo Hoje, isso, absurdo, absurdo. Para mim, ó, vou te falar uma coisa, como santista que sou, que eu não tenho vergonha de falar, sou profissional, não interessa o que eu era quando criança. Se amanhã uhum, tiver que trabalhar contra o Santos, eu vou trabalhar, porque é a minha vida, a minha profissão. Mas o que fizeram com o Fábio Carilli, para mim, foi uma das maiores injustiças que eu vi no Santos Futebol Clube. Ele não merecia aquilo, porque colocaram ele para fazer uma missão, ele tirou leite de pedra com o que tinha, foi vice-campeão paulista, ganhou todos os clássicos naquele ano, entendeu? E conseguiu o título da Copa da Série B, um campeonato que o Santos, em 111 anos, se eu não me engano, nunca tinha disputado. Então, assim, eu acho que jogar bonito não. O Santos precisava passar o ano como passou, batendo as suas metas. Então, assim, todo mundo quer jogar como o Robinho, como o Neymar, como o Ganso, todo mundo quer. Mas você tem que saber se você tem esses jogadores para fazer. Então, acho que a torcida do Santos tinha que entender naquele momento. E vou te falar mais, não foi a torcida do Santos toda, não. Não foi, não. Eu acho que uma parte ali já meio que programada a fazer aquilo, o Fábio não merecia aquilo. Então, eu sim. falo mesmo, como Santista, a injustiça que foi feita com ele. E se por algum acaso nessa virada de ano chegassem com a mesma conversa para você de a gente quer você no comando do projeto nesse retorno à Série A, também negaria igual fez em 2024, em Não, 2023? até porque o momento é outro agora, né, João? Uhum, É outro momento, assim. Eu acho que é um momento completamente diferente, né? Todo mundo sempre me falou, os treinadores mesmo, que eu tinha que seguir a carreira, que eu tinha condições. Então, assim, e as coisas aconteceram, Deus foi tão bom para mim, né? Eu saí dessa sim, maneira que eu te falei do Santos, e um grande clube como o Guarani me chamou para me dar essa oportunidade. E depois, saindo do Guarani, o maior rival dele me chama para continuar o meu trabalho, eu consigo conquistar o que eu conquistei. Então, assim, hoje a gente, como eu falei, de furar a bolha, a gente
estamos furando essa bolha, mas esse título aí da Ponte Preta foi muito importante para que a gente pudesse dar seguimento na nossa vida e graças a Deus as coisas estão acontecendo. E o Marcelo, você fala de pegar o Guarani, um time muito grande, um time muito tradicional. Acho que ninguém tem dúvida disso, de assumir o comando do Guarani. E você pega o Guarani no momento em que o Guarani estava numa reconstrução, né? Você assume ali já na Série C, né, no Campeonato Brasileiro, depois de um momento em que o Guarani estava passando, tinha acabado de vir de um rebaixamento, tinha vindo de Campeonato Paulista também não tão bom. Como que foi esse acerto com o Guarani e por que escolher o Bugre? Eu não escolhi o Bug me escolheu. Eles me ligaram, eu não pensei duas vezes, eu não queria nem saber quanto eu ia ganhar. Foi a oportunidade da minha vida. O Sim, Guarani tinha 3 jogos e 3 derrotas na Série C, nos primeiros 3 jogos. E com os jogadores desses 3 jogos, eu fiz 5 jogos com eles e conseguimos tirar o time do último lugar. Já tiramos para fora do rebaixamento. E depois chegaram algumas contratações, eu fiz 11 jogos no Guarani e conseguimos 16 pontos, deixamos a 2 da classificação. sim, Só que assim, como é o futebol, a gente tem que respeitar. Eles acharam por bem desligar a gente, queriam trazer um outro profissional, a gente tem que entender perfeitamente. Agora, para minha alegria, tudo aquilo, todos assim, até a imprensa, a torcida não entendeu muito porque eu saí, porque o trabalho foi muito bom, né? Saí de 0 para 16 assim, onde ninguém estava muito preocupado com o rebaixamento e nós chegamos perto da classificação. Teve jogos que era para nós entrarmos na classificação, foi o jogo do Ituano em casa, que nós fizemos um gol no final, infelizmente estava impedido. Foi o pênalti que nós perdemos também no segundo tempo contra o Figueirense em casa, mais um empate. Então ficou aquela frustração de entrar no G8, né? E eles acharam por bem encerrar o trabalho, nós entendemos. Sou muito grato ao Guarani e ao Rômulo pela oportunidade que me deu. Muito, mas muito grato, entendeu? Mas que essa oportunidade que ele me deu me credenciou a outra equipe, o rival da cidade, acreditar sim, no meu trabalho pela situação que estava vivendo também a Ponte Preta, entendeu? Em termos financeiros, em termos também que já o Alberto recebeu um convite para ir embora, o Alberto Valentim para ir para o América Mineiro, e a gente recebeu o convite da Ponte Preta e já não ganhavam há 3 jogos, né? Aí depois aí foi uma história maravilhosa. Assumimos faltando 3 jogos da fase de classificação, conseguimos 3 vitórias. Entramos no quadrangular de 12 pontos, fizemos 10 de cara, já conseguimos o acesso. Sobraram 2 jogos, né, que já estava já com acesso garantido. Mas engraçado que eu tive que tirar todo o time pendurado e com contusão do jogo de Brusque, porque é um campo muito duro, quando eu tinha jogadores de um sim. nível de idade bem alto, então ia complicar se eu levasse esses jogadores para lá, pois eu tinha um derby. Nós ganhamos o primeiro derby, como eu falei, naquela sequência de 6. Nós ganhamos o quarto jogo, foi o derby no Brinco, né? E tínhamos esse jogo que é a volta do derby. E esse jogo, rapaz, nós já tínhamos conquistado o acesso. Só que se o Guarani ganhasse dentro do Moisés Lucarelli, não só ele subiria, como também pegaria a vaga nossa da final. Então Sim. ficou uma semana muito difícil, muito difícil. Muita gente vendo o fantasma, mas nosso time era muito bom. E foi mais uma partida contundente antes da final. A gente chegou muito forte contra o Guarani. Fizemos outro grande jogo, ganhamos de 2-0. E depois a final, o empate lá em Londrina, e esse jogo maravilhoso aqui sábado passado. E conseguimos o título tão esperado há 125 anos. E o Marcelo, toda a experiência que você teve no Santos de clássico, né? A gente sabe Santos São Paulo, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, mas a gente sabe que um dos maiores clássicos do estado de São Paulo tá no interior, que é Guarani e Ponte Pode Preta. acreditar, pode E acreditar. Um você viveu negócio isso na louco. pele, Eu saí uma rodada no antes de derby, ir. né? Saiu, exatamente, eu saí uma rodada. Tu vê que é a história, né? A gente fala de roteiro, o pessoal fala muito de roteiro de filme, né? O Náutico ganhou de mim no brinco, quando eu tava no Guarani, né? E eu caí, né? Eu fui desligado do Guarani no jogo contra o Náutico. E não fui fazer o próximo jogo, era o derby. Aí depois eu fui pra Ponte Preta, eu fiz 2 derbys. Eu ganhei os 2 derbys do Guarani. E o último derby que eu ganhei, ainda classificou o Náutico junto com a gente. Vê que Olha que loucura. coisa impressionante. O futebol é bom por causa dessas coisas. É louco, né? Mas eu queria saber essa mudança, se você saiu do Guarani, depois assumiu a Ponte, se você, já por ter essa noção de como era a cidade de Campinas, já por ter a noção da dimensão da rivalidade, né? Ainda já tinha pegado um derby na primeira fase da Série C, certo? Ou, Sim. se, ou... Não, não. Os 2 derbys foram no quadrangular final. Primeiro Ah, é jogo e o verdade. último. Nossa, é verdade. A Série C não é retorno. Você pegou, tem um derby na primeira fase, depois os dois derbys no quadrangular final. E aí eu queria saber de você, Marcelo, se você teve algum receio em trocar o Guarani pela Ponte. Né? A gente sabe que hoje essa rivalidade ela passa de alguns limites, mas a gente entende que espera e entende que no futebol seja uma coisa mais tranquila. Mas eu queria saber para você como que foi esse momento de troca.
Você imagina na hora que eu falei pra você que quando o Guarani me ligou, eu não quis nem saber o que estava acontecendo e vim embora para Campinas? Você imagina então, depois de tudo que eu fiz no Guarani, a Ponte Preta me chamou, eu vim correndo mais rápido ainda. Você pode ter tive receio nenhum, muito pelo contrário, eu tinha muita confiança, acredito muito no meu trabalho, porque a gente fala no olho do jogador, entendeu? E não tem desvio de conduta, então as coisas acontecem sempre quando você faz as coisas direito. Sim. E o Marcelo, você chega na Ponte em um momento que a Ponte, assim, você fala toda a história linda, né? A gente sabe, conquista o acesso, retorno para a Série C, o primeiro título nacional, mas você chega, a verdade é que você chega na Ponte em um momento tenebroso, né? A Ponte estava Sim. passando por um momento fora dos gramados horrível, talvez a gente esperava que a Ponte e o Guarani, por serem times paulistas, times fortes, caindo da série B, subiriam na série C com certa facilidade, e a gente vê na realidade que não foi assim. Né, que o Guarani, por exemplo, não subiu, que a Ponte teve todos esses problemas fora de campo. Então eu queria saber para você que você vem, você chega na Ponte um momento que a Ponte já não estava bem, com todos os problemas extra-campo, como motivar esse grupo de atletas para seguir rumo ao acesso, sendo que o salário que talvez fosse incentivo já não era um incentivo, até porque os jogadores estavam sem receber, a comissão estava sem receber. Olha, eu vou te ser sincero, eu trabalhei muito nesse processo. Foi uma coisa assim muito desgastante, mas que cada segundo do desgaste valeu muito a pena pelo desfecho que teve. Eu te falo que nada como você falar a verdade. Eu cheguei para os jogadores e falei assim: tá bom, vai. A gente vai para casa, vamos ficar em casa e vai resolver o que a gente ficar em casa? Vamos fazer greve e vai resolver o quê? O que a gente pode fazer para resolver? A gente ganhar jogo, colocar a diretoria, o presidente cada vez mais pressionado para pagar, que é a única forma que a gente tem de receber. E uma coisa que nisso tudo, nessa conversa, principalmente os jogadores mais experientes, como o Elvis, o Diogo Silva, o Arthur, o Simon, o Wanderson, o Rodrigo Silva, pô, o Serginho, sabe? Foram jogadores assim muito, mas muito profissionais e entenderam para os mais novos passarem isso para os mais novos. Foi um período difícil onde a gente, mas os resultados foram nos dando confiança e foram nos dando o alento de não ter o salário, mas o alento de saber que você está fazendo para entrar na história. E no momento final, depois desse derby, do primeiro derby lá no Brinco, que ganhamos de 1-0, que era para ser de uns 3 aí, porque a gente jogou muito, mas muito bem, a gente pegou no breu realmente. E eu quero deixar bem claro para toda a torcida da Ponte Preta o profissionalismo e os homens que esses atletas são em representar a camisa e o comprometimento para a instituição chamada Ponte Preta. Então, nada como falar a verdade, foi um trabalho duro, árduo, mas que a gente conseguiu levar esse grupo da melhor maneira possível e chegar com todos com condições de jogo na última rodada. Então, muito feliz e muito feliz pelo trabalho que eu fiz e agradecido demais por esses jogadores. Marcelo, e agora que acaba todo esse processo, como que é para você saber que você está com o nome na história da Ponte Preta, um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, assim como também no nome na história do Santos, mas principalmente agora da Ponte, né? A gente falou sobre toda a história, falou sobre toda a dificuldade que a Ponte passou e num momento de tanta dificuldade que a Ponte chega ao seu primeiro título nacional. Como que é para você, pro Marcelo Fernandes, pro adulto Marcelo Fernandes, não pro treinador, estar na história de um time tão grande como a Ponte Preta? Ah, isso aí não tem preço, não, cara. Isso aí, pô, jogo sábado foi uma coisa de mágica que aconteceu naquele estádio. A torcida do jeito que tava, aquela invasão de campo, sabe? Não recebi troféu, medalha, mas valeu muito ver aquele pessoal dentro do campo, aquela euforia, sabe? Foi um negócio que a gente não recebeu a premiação, mas a gente vai receber, mas trocaria de novo tudo o que Uhum. aconteceu. Não, trocaria de novo não receber nada de novo, nem um troféu nem medalha, por ver a torcida de novo fazendo o que fez. Foi uma coisa muito bonita. Cara, e marcou, né, cara? É uma coisa que daqui a 100 anos nós estamos tudo fora daqui, ninguém mais vai estar aqui, mas quem estiver chegando na Ponte Preta vai saber que o primeiro título nacional foi lá com aqueles jogadores, com aquela comissão técnica, com aquele treinador, com aquela diretoria. Isso aí é impagável, né? Realmente é impagável.